Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saudação de paz a todos. Davi Rodrigues aqui com vocês mais uma vez, trazendo aqui mais um vídeo. E hoje, pessoal, aqui com uma pergunta que nos fizeram, né? Uma pergunta que talvez seja a sua dúvida. Vamos estar respondendo essa pergunta aí para você, né? De antemão, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal com a gente, se inscreve, deixa seu like, né? Ativa o sininho aí para que você seja avisado nos próximos vídeos, né? Alguns dias a gente não tinha feito vídeos, porque a gente também tem outro canal e a gente estava também trazendo conteúdo para esse outro canal. Mas aqui estamos, né? E vamos dar sequência. Fique ligado aí com a gente que a gente vai estar trazendo muito conteúdo aí nesses dias, né? Então, pessoal, uma pergunta que nos fizeram, né? Por que algumas pessoas, quando saem da igreja, elas se revoltam, né? Talvez essa seja uma dúvida que você tenha também. Né? Algumas pessoas vão para a igreja e passam algum tempo, algumas temporadas, e elas saem da igreja, e quando elas saem, elas se revoltam, né, com a igreja. E aí fica a questão, por que isso acontece? E eu vou falar para você alguns pontos por que isso acontece, né? Alguns pontos porque isso é recorrente, a gente vê muito isso acontecendo, né? E às vezes a gente gera aquela dúvida. E foi gerada essa dúvida e foi nos feita essa pergunta e a gente vai estar trazendo para você. Irmão Davi, por que algumas pessoas saem da igreja? E quando saem da igreja, elas se revoltam com a igreja, né? Pode-se dizer assim. Então, pessoal, há alguns fatores para que isso aconteça, certo? O primeiro fator é que algumas pessoas, quando aceitam Jesus, quando vão para a igreja, o que acontece com elas? Elas vão por um objetivo. Às vezes elas entram na igreja por algum objetivo, às vezes atrás de um milagre, através de uma bênção, né? Tem algum propósito, né, em ir para a igreja. E aí, quando ela conquista aquilo que ela queria, ela vai sair da igreja, né? Porque ali ela foi simplesmente para buscar aquilo que ela queria, né? É o que acontece muito, isso acontece muito. Muitas pessoas, já vi muitas pessoas indo para a igreja, passando lá alguns tempos, e quando ela consegue aquilo que ela estava atrás, às vezes era uma libertação, às vezes era uma cura, né? Às vezes é uma libertação do filho. Quando ela conquista aquilo, ela pega e sai da igreja, né? Ela pega e sai, ela deixa Jesus. Ela diz que não deixa Jesus muitas vezes, né? E alguns dessas pessoas, elas se revoltam, né? Elas se revoltam com a igreja. Esse é um dos pontos. Pessoas que vão para a igreja através de um propósito, né? E como é que nós devemos ir para a igreja? Nós devemos ir para a igreja com o intuito unicamente de adorar o Pai, de ser pessoas melhores, de com a transformação, com o renovo, nós possamos impactar vidas e vidas possam ser salvas, o evangelho possa chegar até pessoas que ainda não conhecem, né? Esse deve ser o nosso propósito. O propósito é de realmente ir louvar a Deus, né? Realmente ir adorar a Deus. E o outro ponto é muito forte, esse ponto é um dos pontos mais fortes, é que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem altamente revoltadas com a igreja e critica a igreja, fala da igreja na internet e tudo mais, né? Critica os pastores, critica os membros. Esse é um fator crucial, né? Qual é? Pronto, vamos lá. São pessoas que aceitam Jesus, né? Até com o propósito de adorar, com o propósito de fazer a obra de Deus. E na igreja elas começam elas se dedicam muito à obra. Só que elas se dedicam de uma tal maneira que elas começam a tentar agradar suas lideranças, agradar o seu pastor, né? Elas começam ali se empenhar de uma tal forma, esperando às vezes reconhecimento do seu pastor, que o seu pastor reconheça, e às vezes elas doam muito dinheiro, às vezes elas doam o seu tempo, o seu trabalho, né? Até o seu psicológico. Elas se empolgam muito, pode-se dizer assim, com a igreja, né? E aí o que acontece? Elas se frustram. Elas se frustram com as suas lideranças, se frustram com alguns membros, porque às vezes ela se doou muito e ela não teve retorno, né? Ela não teve o retorno esperado. E quando ela sai da igreja, ela coloca a culpa em Deus, que o culpado é Deus, que o culpado é o pastor, que não sei o que. Lógico, a culpa primeiramente é nossa. É dessa pessoa, a culpa principal é dessa pessoa.
né? Porque, tipo, você tem que se empenhar na obra de Deus, você tem que trabalhar na obra de Deus, você tem que estar à disposição do seu pastor a todo momento, né? Para estar fazendo o evangelho, logo, lógico que dentro das suas... dentro daquilo que dê para você fazer, né? Que realmente dê para você cumprir, lógico, você vai estar à disposição, mas entendendo um ponto interessante, é que tudo que você está fazendo, você não vai fazer para o seu pastor, você não vai fazer para o seu dirigente, você vai fazer para Deus. Tudo aquilo que você se dedicar na obra de Deus, você vai ser reconhecido por Deus, você vai ser recompensado por Deus, né? E isso é muito interessante, pessoal, porque as pessoas acham, e quando elas se empenham na igreja, elas ficam esperando reconhecimento do seu pastor, da sua liderança, né? E elas se frustram. Elas se frustram porque não tem aquele retorno. E aí, quando elas saem da igreja, elas começam a meter o mais no pastor, a meter o mais na liderança, na denominação, no evangelho ao todo, faz com que, como se todos fossem culpados daquilo que tivesse acontecido, né? Uma decepção para a vida daquela pessoa. Então, pessoal, isso é muito forte, né? Muito forte. Pessoas que esperam o reconhecimento da sua liderança, reconhecimento do seu pastor, e está errado, né? Eu digo a você, se empenhe na obra de Deus, se dedique na obra de Deus, sabendo que quem vai te recompensar é Deus, que quem vai te abençoar é Deus, né? Eu digo sempre, tudo que você fizer para Deus, saiba de uma coisa, que nada será em vão. Você pode fazer algo para o homem e ele não reconhecer, ele não der retorno a você. Mas Deus, tudo que você fizer para Deus, tenha certeza que Deus, ele nos dá sim retorno, né? Então entenda, esses dois pontos interessantes. Tem pessoas que vão para a igreja com o intuito de receber uma bênção e após ela receber, ela sai. E tem as pessoas que vão para a igreja até mesmo para adorar, para servir a Deus fielmente, mas quando chega lá, alguns líderes também são culpados, eles sugam demais aquela pessoa, né? E aquela pessoa se frustra. Aquela pessoa se frustra porque ela se doou demais e ela não teve o retorno esperado e acaba se decepcionando e às vezes culpa a igreja, culpa todo mundo que é o culpado ali do que aconteceu na vida dela, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Caso você tenha dúvida, deixa aí nos comentários, né? Também não se esquece de deixar o like, de comentar e compartilhe aí com seus amigos, beleza? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.